fazendo mais um recorte do que está embutido dentro do conceito de rede, segundo outros autores, é que a rede, segundo eles, implica em considerar 6 pontos importantes. Primeiro, que a gente já falou, designa o número de entidades interconectadas e interdependentes, então a interconexão e interdependência é importante numa rede. Existem recursos compartilhados e fluxo de recursos entre seus nós, ou seja, não interessa só ter recurso, interessa que esse recurso seja compartilhado e que haja um fluxo entre eles. Os mecanismos de controle são informais, baseados na concorrência, na negociação e na cooperação. Claro que, em muitos casos, eu participo de uma rede junto, em momentos eu sou concorrente com meus parceiros, em um momento eu estou negociando com ele, em outro momento eu estou cooperando com ele, né? Então são controles que são baseados, eu estou numa rede de onde, no caso, eu não tenho nenhum concorrente participando. Não, eu tenho concorrente, mas a gente está em outra fase da concorrência, em outro mercado, mas junto a gente vai ganhar mais fazendo isso. Um quarto ponto seria, adapta-se em função de objetivos específicos, né? Então uma rede, é importante salientar que uma rede, ela não é a mesma, ela não funciona do mesmo jeito em todas as situações. Então ela se adapta em função de objetivos específicos. Ou seja, eu participo de uma rede envolvendo colegas da faculdade, só que dependendo do objetivo da rede naquele momento, eu posso trabalhar com alguns elementos e deixar outros elementos não tão conectados assim. Eu posso determinar que naquela situação lá, por exemplo, eu quero organizar uma festa. Eu sei que na minha rede, o organizador de festa é o ator A. Esse cara é o bom nisso. Então, ele tem um papel fundamental na rede naquele momento. Ou seja, e tem outros casos, agora precisamos movimentar a nossa rede, mobilizar a rede para estudar, né? Opa, peraí, mas daí não é mais aquele cara, é um outro cara. Então é o outro que vira mais ou menos o mobilizador da rede. Então ela se adapta à rede, ela se adapta a objetivos específicos, né? Numa rede também existe um sistema, ela funciona, uma rede não deixa de ser um sistema, né? E uma série de subsistemas em relação com o ambiente. Então a gente não pode esquecer também que a rede ela não está isolada dentro de uma bola, né? Uma rede ela está em contato com o ambiente, né? Só que para eu definir a rede, de certa forma eu tenho que definir uma fronteira. Então toda rede tem uma fronteira. Até quando a gente fala, a rede internet é uma rede mundial totalmente aberta. Não é verdade. Por quê? Ela só é aberta para quem tem competência, para quem tem recurso para se inserir nela, né? Então ela é aberta, tudo bem, mas eu tenho que respeitar alguns protocolos, eu tenho que ter recurso, competência para fazer parte dela. Você vai ver que a gente só participa de redes, não é só no caso da internet, mas qualquer rede, quem tem algo a oferecer, né? Então você não é convidado para participar de uma rede quando você não tem nada a oferecer, né? Como existe essa interconexão e interdependência, então você participa de uma rede porque você tem algo a contribuir com os demais participantes da rede. E um pouco daquilo que a gente já falou também, que as operações da rede são apoiadas sempre por um intermediário, né? Sempre tem aquele que vai mobilizar, intermediar alguma ação dentro da própria rede. Falando de elementos e características da rede, um primeiro elemento importante, não deixaria... É importante, talvez um dos mais importantes, é a questão do nó da rede. O que seria um nó? O nó pode ser um indivíduo ou um conjunto de indivíduos, uma organização ou um conjunto de organizações, objetos ou eventos sobre os quais a rede é definida. Então a rede é definida em cima disso. Da nossa rede participam indivíduos, participam instituições, participam objetos. O que participa? Quem que é participante dessa rede? Então a rede é definida em função disso, em cima disso. E cada elemento da rede, ele tem atributos, né? Então, que identificam como membros de uma classe para determinar a rede e relações entre eles. Então, fato, tipo, eu participo do Facebook, é que eu tenho alguns atributos para participar do Facebook. Eu participo da rede de proteção ao menor infrator. Então, eu tenho alguns atributos que me fazem
com que eu possa participar, ou que eu seja convidado a participar de uma rede que tem essa função de trabalhar com esse tipo de público, né? Então, atributos são importantes. Todo elemento, todo nó tem os seus atributos. Agora, cada nó tem uma visão diferente de mundo, segundo diferentes objetivos. Então, é importante ver também essa questão, como foi visto na questão da cooperação, essa necessidade de, dentro de uma rede, você saber que todos que estão lá têm visões de mundo diferentes, que têm objetivos diferentes, que a rede vai ter que tentar harmonizar isso para o seu bom funcionamento. Tá? Então, em qualquer situação, o nó é um contato que concentra relações. Então, cada indivíduo, por exemplo, ele é um nó de uma rede, mas que concentra relações com outras redes também, ou relações dentro da mesma rede, e que, por isso, justamente, impede que ele conduza negociações independentes em relações separadas. Então, pelo fato, como foi dito lá no início, de eu ter clareza que eu participo de uma rede, ou que eu participo de um grupo, como foi falado anteriormente, isso faz com que eu não me esqueça que aquela decisão que eu estou tomando, aquela ação que eu vou tomar lá, ela vai ter um impacto na rede. Por isso, talvez, eu tenha que pensar antes de entrar em alguma relação separada, ou antes de tomar alguma decisão que possa impactar a minha rede, pensar nisso antes. Tá? E aí, existem, dentro ainda de elementos e características de rede, existem três tipos diferentes de nós de redes sociais. Né? Então, aqui esse autor classifica uma rede social como todo lugar onde as pessoas se encontram informalmente. Eu acho bem interessante esse conceito de redes sociais. Primeiro, teriam os nós quase obrigatórios, seria o quê? As cantinas das empresas, a praça da cidade, a igreja, né, e outros nós que são chamados quase obrigatórios, você acaba passando por lá vez ou outra. Os nós aleatórios, que são o quê? As comunicações interpessoais, por exemplo, encontro no mercado, lá estou numa fila de espera em algum lugar, vou encontrando pessoas, ou vou tendo contato com publicidades, então na web eu acabo caindo em cima de alguns contatos, comunicações de objetos pessoais, por exemplo, eu passo numa rua, vejo lá uma propaganda, um outdoor lá, isso de certa forma, esse outdoor pode ser um nó de rede social, né? Ele está me passando alguma informação. E os nós permanentes, que seriam aqueles contatos sobre as redes permanentes, seriam família, amigos, membros de associações, então são os nós mais, que a gente vai ver que são nós com os quais a gente tem relações mais fortes. Já falamos um pouquinho dos atributos, mas os atores, os objetos e os eventos de uma rede, eles têm atributos, mas também têm relações, que são importantes também. Então, os atributos são as propriedades das entidades que persistem independentemente do contexto, ou seja, independente da rede da qual eu participo, das redes nas quais eu participo, a idade não vai mudar, o sexo, em princípio, também não, né? O tamanho, o PIB, isso são atributos de determinado ator, né? Já as relações, o que acontece? Elas são qualidades que existem em um contexto específico e mudam ou desaparecem quando o ator é retirado da interação. Por exemplo, a relação estudante e professor, ela não existe fora da instituição. Fora da instituição pode ser o João com o José. Dentro da sala de aula é o professor João e o aluno José, mas fora da instituição não é mais relação estudante-professor, é uma outra relação. No casamento, né, essa relação desaparece ou morrendo um ou se separando, né? Então você pode ver que o atributo permanece e a relação ela muda dependendo do contexto. E como é que então a gente poderia dizer que avaliar a importância de um nó em uma rede? Na realidade, a gente pode dizer que é o seguinte, ela é relacionada a três aspectos. Primeiro, o capital individual, que seriam os atributos do ator, o capital relacional ou social, né? E a pertinência desses dois capitais em relação ao objetivo da rede. Então, como é que esses dois, como é que esse capital individual e capital relacional são pertinentes, são importantes ao objetivo da rede naquele momento. Então, dependendo da situação, por isso que eu falo que um nó, ele é importante na situação, pode não ser em outra situação, outro objetivo de rede. Então, justamente por isso, né? Porque envolve essas três
três aspectos: os atributos de cada um, o que eu tenho de relação e a importância dessas relações, desses atributos, no objetivo da rede naquele momento. Uma relação, já falamos um pouco também falando da relação, é um processo de interação, uma estrutura de interface. E o que é uma estrutura de interface? É esse conjunto de acordos visando estabelecer e repartir os papéis de cada um. Então, uma relação é um processo de interação a partir da negociação de regras, como a gente também já viu na aula anterior, né? Bom, numa relação, num processo de interação, a gente encontra duas dimensões de elementos. Tem o fluxo de recursos, que pode ser medido em função da direção, intensidade, variabilidade, e o fluxo de informação, que são as mensagens, o tipo de mensagem de comunicação relacionada ao objeto da troca ou natureza da relação e transmitida por uma variedade de mídias. Então, o recurso é mais fácil de ser medido, né? Porque posso verificar a questão da direção, quão intenso ele é, qual a variação que ele teve. Já a informação, ela circula por diferentes mídias e envolve, logicamente, o objeto da troca. No caso, informação sobre o preço, a informação sobre o prazo, a informação sobre a qualidade, né? Essas relações, elas podem se dar, por exemplo, em nível de dimensão técnica, uma relação no nível do planejamento, do conhecimento, relações socioeconômicas, relações legais, né? Exemplificando, uma relação que envolve a adaptação de produtos e processos, uma relação que envolve a coordenação logística, a coordenação sobre o homólogo, ou seja, é uma relação onde por meio dela, eu preciso coordenar o outro. A confiança pessoal, os gostos, o acordo de crédito especial, os contratos de longo prazo. Então, a relação é tudo isso, né? E aí, nós queremos fazer uma diferenciação agora em termos de o que é uma relação forte e o que é uma relação fraca dentro de uma rede. Segundo alguns autores ali, uma relação forte, ela é avaliada, assim, eu posso dizer que a relação é forte se ela contém 5 elementos. Primeiro, numa relação forte eu tenho investimento em tempo bastante importante, diferente de uma relação fraca. Numa relação forte tem-se uma intensidade emocional, então a emoção joga junto. Existe intimidade, no caso de confidências mútuas, aqui questões pessoais, mas também questões de mercado, em questões de negócio. Numa relação forte existe a prática dos serviços recíprocos. Numa relação forte existe uma pluralidade de conteúdos da troca entre os participantes, ou seja, numa relação forte não é uma relação que envolve um tipo de informação, um tipo de recurso. Ela envolve uma pluralidade, ela envolve diferentes ações, diferentes momentos, diferentes objetivos, tá? Então esses são os ingredientes de uma relação que a gente pode chamar de forte. Então numa análise de rede que a gente queira fazer, a nossa rede, ou a rede da instituição, a rede da empresa, valeria a pena valorizar essa relação ou avaliar essa relação segundo esses 5 critérios aí, tá? Então, como é que a gente poderia explicar que a relação seria forte? Porque as pessoas vivem em grupo, que a gente viu lá, principalmente envolve aqueles nós permanentes lá, né? Fortemente ligadas entre elas, nos quais informações circulam muito rapidamente. Então, numa relação forte, tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem, quando a gente vai falar de inovação, é que as informações circulam muito rapidamente e tem uma tendência de que essa informação ela seja rapidamente comum, né? E quando a gente tem um ambiente de informação comum, informação homogênea, dificilmente nesse ambiente vai originar ou vai incitar uma inovação. Se todo mundo sabe o que eu sei, onde é que eu vou pegar uma ideia para fazer uma coisa diferente? Então existe muito pouca criatividade num ambiente de relações puramente fortes. Por quê? Cada elemento do grupo tem a tendência de saber o que o outro sabe. Tá, e aí, o que a gente faz com isso, né? Então, em relações fortes, estabiliza muitas vezes o negócio, mas, por outro lado, evita que talvez uma inovação apareça.